6h33, chegou o momento da nossa entrevista do dia no Manhã no Ar. E hoje a nossa conversa é sobre a síndrome de Down, uma doença diagnosticada em uma pessoa a cada 1000 nascimentos. Ela é um dos problemas genéticos mais pesquisados por especialistas. Mas ainda hoje o preconceito e a desinformação são as principais barreiras na hora de inserir os excepcionais na sociedade. Em alguns casos, a rejeição ocorre dentro da própria família. E para falar mais sobre esse assunto e sobre como os pais devem enfrentar essa jornada, nós estamos recebendo aqui no estúdio a coordenadora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI Manaus, Elisângela Farias. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, excelente dia. Obrigado, bom dia. Essa é uma síndrome muito conhecida já, mas ainda assim existe algum desconhecimento em torno do que de fato compromete, do que é possível fazer com essa doença. É uma alteração genética, né? Então, eu acabei de falar aqui sobre o número de 1 a cada 1000 pessoas nascidas no Brasil, no mundo, mas isso varia muito também. A gente estava conversando antes sobre quando a mulher decide ter um neném, né? Depende muito da idade, né? Hoje, na verdade, a gente coloca o seguinte: se você tem 20, 22 anos, é a cada 2.300 pessoas. Se você, por exemplo, a minha idade, eu tenho 38 anos, a probabilidade do meu filho nascer Down é de 240 mais ou menos para um Down. Se você já tem mais de 42, 43 anos, é 46. Então, só que hoje a gente vê na PAI muitas mães jovens com filho com Down, né? E a gente coloca assim, não que isso seja, mas o que a gente aconselha, procure a geneticista que a gente tem na instituição, né? Antes de a relação do planejamento, que muitas das vezes não acontece, né? A gente nunca planeja e aí vai e acontece. Mas o que seria ideal era a relação do planejamento, procurar a geneticista, fazer todo um acompanhamento. Mas assim, depois tem o diagnóstico que vai ter um filho com Down, é procurar todo um tratamento. E quanto mais cedo isso acontece, desde da relação do pré-natal até o seu nascimento. Depois do nascimento, ele tem todo um acompanhamento. O que é esse acompanhamento? Mesmo o bebê. Porque às vezes os pais acham que ele só tem 1 mês, ainda não preciso procurar ajuda. Não, pelo contrário. Tem que ser quando ele nasce, já aí a gente aconselha, né? Vai na PAI, por quê? Porque lá você vai ter a geneticista, o neurologista, a psicóloga para fazer o acolhimento que precisa, para que essa mãe comece a entender como lidar com seu filho. Porque, na verdade, o que a gente coloca e o mito que se tem é que ele vai ser uma eterna criança. E não é verdade, né? A gente tem aí casos e vários casos, e a gente se orgulha demais de dizer que quanto mais estímulos eles têm, a probabilidade deles irem para uma faculdade é inúmeras, né? O que hoje a gente vê muito no nosso caso é que crianças que não foram preparadas, é igual nós, se não formos para a escola... Se não houver o estímulo, né? Como é que a gente vai, se ficar em casa, como você vê aí nos interiores, muitas pessoas com possibilidades, né, de ser, vamos dizer assim, ser um doutor, ser alguém na faculdade, e não pode, porque não tem estímulo, não tem recursos. Então, tudo isso, com Down não é diferente. O diagnóstico é feito ainda no pré-natal, né? Dá para saber se a criança tem ou não, mas muitas pessoas acabam não priorizando esse acompanhamento nessa fase inicial da gestação e aí descobrem já no nascimento da criança. E antigamente se tinha muito essa questão de imaginar que a pessoa seria cheia de limitações e não gerar justamente esse estímulo, né, do cognitivo, entre outras coisas. E hoje a PAI já dá esse suporte e a PAI está presente em todo o estado, né? 44 anos, a PAI Manaus. Fora, né, nós temos aí 66 anos de outras APAIs que existem pelo mundo, né? E, na verdade, não só a PAI, como tem outras instituições, mas hoje o que eu vejo muito e a gente fica feliz, mas mesmo assim ainda existe. É a relação das pessoas, elas terem a motivação de nos procurar. É muito quando a gente vê pessoas que têm 10 anos, 14 anos, poxa, ele perdeu a fase que a gente fala, que é a fase do PIP, que nós temos um programa que é a interação com os pais. Isso é muito importante, porque é de 0 a 6 anos que nós vamos prepará-lo para ir para uma escola, para interagir, e fora que ele já vai estar se socializando, que isso é muito importante.
né? Então, a maneira, a partir do momento que tem um diagnóstico, é procurar uma das entidades, a APAE. O primeiro acompanhamento ali é com que tipo de especialista, já nessa fase inicial ali da vida, no primeiro mês do bebê? Quem é que vai dar esse suporte para que a criança possa ter uma evolução o mais natural possível? Bom, primeiro momento vai com o serviço social, fazemos uma triagem e aí a gente vai com a doutora Vânia, que é a nossa geneticista, e a doutora Vânia, se haver a necessidade, como é bebezinho, fica com a doutora Vânia. E daí vai para o programa do PIP, que o que é? Ele vai ficar com a fonoaudióloga, com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional e com a fisioterapia. São esses 4 profissionais que vai começar a ensinar, principalmente quando ele nasce, que muitas vezes os pais têm com a língua, né, para fora. Então a fono vai ajudar em relação a isso. Eles nascem também muito molinho. A fisioterapia vai ajudar, a terapeuta ocupacional, ela também ajuda nesse ponto, e a psicóloga é acompanhar para que o pai entenda que o seu bebê, ele tem algumas limitações, mas ele não é incapaz. Ele tem todo o mundo para ele descobrir. Para quem perdeu esse acompanhamento na fase inicial, hoje já é uma pessoa adulta com síndrome de Down, que não frequentou a escola, há um suporte para essas pessoas? Todos. Geralmente, tanto faz, perdeu os 6 anos, aí agora, não importa. Quanto mais cedo você começar, melhor, mas isso não quer dizer que seu filho não vá. Às vezes a gente recebe um menino de 23 anos, ele vai aprender tudo, mas ele vai aprender. Só que muitas das vezes o que acontece é na fala, que ele não teve a fonoaudióloga e aí demora um pouco mais. É nesse ponto do tratamento que, por exemplo, se você tem 10 anos, você vai procurar ajuda, você vai demorar mais. Isso não quer dizer que é em 1 ano, é 2, é 5, mas não desistir é muito importante. Muitos meninos que a gente já tem lá casos que entrou com 23 anos, com 30 anos, o que ele vai aprender, né? E você pergunta, hoje em dia não é só aprender a ler e a escrever, quer dizer eu aprendi. É você aprender a se sentar, é saber se comportar, é saber comer, né? Isso aprende. E aí a gente coloca, isso ajuda a essa pessoa a entender social, que ela é uma pessoa e que ela é independente de pai e de mãe e que ela pode andar. A maior barreira hoje ainda é o preconceito em relação à síndrome de Down? Infelizmente, sim. Não só a síndrome, como todas as outras aí que a gente vê, mas a síndrome de Down, por quê? Porque a gente tem uma síndrome que ela tem toda uma possibilidade, que as pessoas tendem àquela relação. O que é o normal? Se a gente falar do normal, acho que colocando assim quase, nem todos nós não somos normal, a gente tem algumas, né? Mas, em relação a eles, esse preconceito, ele é muito grande. Como a gente vê, ele vai para uma faculdade, mas mesmo assim ele ainda é testado. Será que ele é capaz? Pô, mas ele passou por todas as fases, né? Ele fez tudo e às vezes até muito mais, ele se esforça muito mais. E é uma pessoa muito disciplinada. Essa parte deles é muito bonito, da disciplina que eles têm. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, tem alguma programação especial? Tem, a semana, quer dizer, começa hoje, né? E aí vai até sexta-feira. A gente hoje é a nossa abertura lá na APAE, às 9 horas, que vai começar. A gente vai ter lá atendimentos para os pais, acolhimento e explicações também, que geralmente quando a gente dá essas entrevistas aí chove de pessoas mas pode ir lá e a gente está lá para acolher. Não vou dizer que todos podem ser atendidos, porque passamos por dificuldade. Para você ter uma ideia, a gente tem 4.000 atendimentos. E nesses 4.000 atendimentos, a gente tem aí toda essa gama que eu lhe falei de profissionais, mas não é o suficiente. Precisaríamos de muito mais. Mas assim, mesmo com toda essa dificuldade, pelo menos entender e a gente está lá para ajudar, a gente vai ter. E à tarde também a gente vai estar numa atividade na Câmara. Amanhã, pela parte da manhã, eles vão ter uma parte do cinema que eles vão ter. E à tarde, na sexta-feira, a gente vai estar na Cidade da Criança. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente e parabéns pelo trabalho lá na APAE. Obrigada. Recebi hoje a Elisângela Faria, coordenadora da APAE Manaus. E a gente continua falando sobre a síndrome de Down. E hoje é o dia, né, que celebra a data, um dia também de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos e a inclusão de pessoas com problema na sociedade. E aqui em Manaus, um grupo de alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais desenvolve um trabalho que, através da dança, tem conseguido melhorar ainda mais as atividades diárias da pessoa com a síndrome.
Antes de começar o show, a arrumação. Pintura, maquiagem, vestido também. Afinal de contas, aqui não falta nenhum item. Aliás, não falta nem apresentador, né? E aí todos entram em cena. E nessa apresentação não existe rivalidade. Aqui o azul e o vermelho se misturam para formar o boi apaixonado, que há mais de 10 anos faz a alegria desses brincantes tão especiais. Vaqueirada, cunhamporanga, sinhazinha. E pensa que não tem ritual do pajé? Tem também. Demora muito pra fazer essa maquiagem? Sim. E olha, repara que até tem luzinha piscando aqui, né? É muito moderno isso, né? Sim. Você gosta de ser o pajé? Gosto. Faz até o ritual, né? Uhum. O responsável pelas fantasias é o professor Antônio Carlos. E aqui, tudo é pensado pra eles. Porque não pode ter costa, não pode ter muito, porque eles sentem muito calor. Então, se a gente puder fazer mais simples, a outra era mais pesada. Então, a gente transformou. Né? A gente pegou uma indumentária de uma outra fantasia e montamos em cima dessa aqui, diferente, né? Que não era assim, era mais pesado. Vale a pena? Vale a pena. Pra ver esses caras aqui, tem igual. Para a mãe da Jo, porta-estandarte do apaixonado, o boi veio para melhorar a vida da filha, que tem 19 anos e é apaixonada pela dança. Ela ama dançar, simplesmente. A vida dela é a dança. Uma das qualidades que ela tem. Tem amor e tem garra também, né, Carla? Tá certo, aqui não importa pra quem vai a torcida. O que importa é que Garantido e Caprichoso inspiram cada um desses meninos e meninas. E vamos combinar, né? É difícil não se arrepiar. E o Jornal A Crítica de hoje destaca Pleito 2018, candidatos de olho em 510 milhões. Parlamentares tentam estender o fundo eleitoral da decisão do STF sobre o rateio do fundo partidário. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. É para lá que eu vou conversar com Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim. Olá, meninos. Excelente dia. Oi, Adriane. Bom dia para você. Tudo bem? Tudo certo. Bom dia. Olha só, a gente vem falando bastante sobre o sarampo, né? A possibilidade dessa doença voltar aqui para o Amazonas. E agora um boletim epidemiológico foi divulgado referente a esses casos suspeitos, né? Qual é a situação de Manaus nesse caso? Então, Adriane, a Secretaria Municipal de Saúde ela instalou uma sala de situação para monitorar esses casos. Haviam sido 22 casos notificados, esses casos foram encaminhados para essa sala de situação, mas de imediato um caso já havia sido descartado. Então, hoje no total são 21 casos suspeitos de sarampo. Esses casos estão sendo monitorados nessa sala de situação da Censa. No momento, a gente está aguardando aí o resultado dos exames que foram encaminhados para o laboratório na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, a Censa já divulgou, a Fundação de Vigilância e Saúde também já garantiu que está aí monitorando esses 21 casos suspeitos de sarampo aqui na capital. E aí é um risco muito grande, né? Porque desde 2018 a doença tinha sido erradicada e a gente tem agora a vinda de venezuelanos para cá que colocam em risco, né? Em Boa Vista já teve caso confirmado, né? Já teve caso confirmado. Agora, só para complementar a informação, esses casos foram notificados no período de 9 de fevereiro a 20 de março. Então, no momento, são 21 casos suspeitos, um já foi descartado e enquanto isso, esses casos aí que estão sendo monitorados, a gente só está aguardando o resultado desses exames que foram encaminhados para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Para evitar que a doença chegue, que a gente tem que reforçar agora a imunização, né? Inclusive o setor público de saúde está intensificando a campanha. Isso, e a Censa disse também que está fazendo já uma varredura, né, em bairros da Zona Norte e também da Zona Centro-Sul de Manaus.
Agora, por que bairros da Zona Norte e da Zona Centro-Sul? Porque desses bairros, né? Desses bairros das Zonas Norte e Centro-Sul que vieram esses casos aí que estão sendo monitorados pela Censa. 21 no total. 21 no total. Ok, Cleiton, Nayandra, muito obrigada pela participação. Excelente dia para vocês e até amanhã. Bom dia, até amanhã. Até amanhã, Adriane. Tchau, Tchau. Você provavelmente já perdeu ou conhece alguém que ficou sem os documentos. Nessa hora, o aconselhável, em primeiro lugar, é registrar um boletim de ocorrência, informando a perda ou roubo. O segundo passo é tirar uma outra via do documento. E para essa outra via do documento, para ser emitida, precisa procurar os PACs ou a delegacia. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso para orientar você que vive esse momento, que conhece alguém que está com esse mesmo problema, a resolver essa situação. Então, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes para você ao vivo, para que não haja nenhum problema, para você que está com esse prejuízo possa resolver o quanto antes. E você sabia que desde 1990, mais de 150 produtos da Coca-Cola Brasil nascem aqui no Amazonas? Na essência de cada um deles tem um trabalho de um amazonense. O Guaraná, por exemplo, é plantado e colhido por quase 25 mil agricultores, que se sustentam ao mesmo tempo em que preservam a floresta. Já no polo de concentrados, são mais de 11 mil colaboradores, garantindo a qualidade de tudo que sai daqui e vai para os supermercados, mercadinhos, restaurantes e para sua casa também. Aqui no Amazonas e em todo o país. E é por isso que os produtos da Coca-Cola Brasil fazem tanto sucesso, porque são feitos com toda a dedicação, o trabalho duro e o cuidado que a gente só encontra aqui. Coca-Cola Brasil, há 28 anos, sua sede move a nossa. E agora sim vamos conversar ao vivo com o Danilo Alves, que vai dar detalhes para a gente sobre quem perdeu o documento e precisa emitir uma segunda via. Olá, Danilo. Qual é a orientação para essas pessoas? Que lugar elas devem procurar? Como é que faz esse procedimento? Oi, Adriane. Então, existem alguns documentos que são bastante importantes e, como você falou agora, muitas pessoas acabam perdendo ou são roubadas. Existem vários canais de comunicação e também locais onde você pode realizar a emissão da primeira ou segunda via desses documentos. A gente começa pelo RG. O RG, que é o documento, acredito que mais importante para o cidadão, ele pode ser retirado a primeira e segunda via em PACs da cidade, nos postos de atendimento ao cidadão aqui de Manaus. A gente sabe que tem um em cada zona da cidade, no centro, na Compensa, Cidade Nova, São José, enfim. Você pode chegar lá no atendimento que é do comercial, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, munido dos seus documentos. Você precisa ir cedo, porque a gente sabe que o atendimento lá é bastante intenso. Então, vai com os seus documentos, que são carteira, no caso, comprovante de nascimento, ou certidão de nascimento ou de casamento, 3 fotos, 3x4, ou também um documento do responsável. Vale lembrar que essa emissão de RG é feita através também das delegacias de polícia, os DIPs. Só que você precisa fazer com que essa delegacia seja mais perto da sua casa, porque os agentes que atendem você, eles vão perguntar onde é o bairro que você mora. Se você falar, eu moro no bairro de Petrópolis, mas você está fazendo o seu registro no 1º Distrito Integrado de Polícia, por exemplo, ele vai te encaminhar à delegacia mais próxima. Então, essa é uma dica bastante importante, viu? Faça, se você for fazer a sua emissão de carteira, na delegacia mais próxima da sua casa. E lá no PAC, você pode realizar o atendimento das 8 às 5 horas, munido dos seus documentos. Certidão de nascimento, 3 fotos, cópia do CPF se você tiver, e também o comprovante de residência. Já para o CPF, que também é um documento bastante importante, você precisa, ou para a primeira via, lógico, dos seus documentos, que são a certidão de nascimento também, o RG e o título de eleitor. Esses 3 documentos são para a primeira via, mas se você quiser tirar a segunda via, você pode ir na internet, que é bem mais fácil. Dá só uma olhada, é o site idg.receita.fazenda.gov.br. Lá você consegue ver a opção segunda via do documento. E aí, em seguida, você acessa e realiza lá a sua inscrição. Vale lembrar que você precisa saber o nome da sua mãe e do seu título de eleitor de cabeça, tá? Você pega o seu documento e vai lá, acessa e consegue essa segunda via do documento. Ou se você não tiver acesso à internet, ou você achar que é melhor ir a um lugar e pegar o documento físico, você pode também ir nos Correios ou então no PAC. Você realiza lá com os seus documentos, com RG, certidão e título de eleitor,
a sua inscrição da primeira ou segunda via, tá bom? E também tem um documento bastante importante que é a carteira de trabalho, carteira da Previdência. Lá no site do mte.gov.br tem uma seção onde você, no caso que é o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, você pode ir e logo em seguida fazer com que a sessão, né, de inscrição e agendamento do atendimento para a sua carteira de trabalho seja realizado. O atendimento também no MTE, que fica lá no Aleixo, é do comercial, é horário comercial de 8 da manhã até às 5 horas da tarde, mas para emissão de carteira de trabalho é só pela parte da manhã. Então você pode ir lá e agendar o seu atendimento, de acordo aí com as informações, é uma média de 5 a 15 dias que você leva para poder ir ser atendido e mais ou menos uma semana, 2, para você pegar o seu documento. Se for urgência, é só tratar lá no MTE mesmo, ou então no Cine Manaus, que é o local onde também existem a inscrição e também, lógico, a emissão desses documentos. Para a gente finalizar, tem o título de eleitor, a eleição está chegando, vale lembrar que o prazo final para você realizar esse tipo de emissão de carteira vai até maio. Isso se você quiser votar, claro, nas eleições desse ano, para presidente, governador, enfim. Você precisa ir lá no TRE, também agenda esse atendimento pelo site e vai munido de documentos, RG, certidão de nascimento ou casamento. Você também tem que levar a sua carteira de trabalho, o comprovante de residência e, se você é homem, a sua quitação do serviço militar. Então é muito importante você levar todos esses documentos para você receber o seu título de eleitor. Se for segunda via, caso de roubo, é muito importante levar também o documento da delegacia, né, o BO, que é o registro que você realiza quando você é furtado ou então, né, assaltado. Esse documento é importante se você for lá tirar as suas segundas vias de qualquer documento, tá? Além disso, o BO também é bastante importante. E se não, segunda via, você só vai lá no TRE, agenda o seu atendimento e consegue esse documento. Vale lembrar que até maio, tá? É o prazo final se você quiser votar nessas eleições. Recado dado, você que está aí na sua casa, com certeza já sabe dessas informações, principalmente daquela da internet, que é mais fácil para você conseguir o seu CPF, ou então se você precisa de outro documento, já está aí a dica para você que está assistindo Manhã no Ar, né, Adriane? Tá certo, Danilo, e essa dica é muito importante. Eu já passei por essa situação de emitir uma segunda via da carteira de identidade, aí eu vacilei na hora, não busquei informação suficiente. Fui num DIP de madrugada, peguei uma das 20 senhas, fui atendida e na hora do atendimento eu não pude emitir porque eu sou de um outro estado e na verdade seria a minha primeira via e tinha que ser no PAC. Então essa dica que eu deixo para você de casa também. Obrigada, Danilo, pelas informações. E agora a gente tem informação ao vivo do trânsito. A gente registrou um acidente, né? O nosso drone está sobrevoando ali a zona leste da cidade, na rotatória do Armando Mendes. Nesse exato momento, ali a equipe está fazendo o atendimento de primeiros socorros na entrada da Avenida Buriti, na Armando Mendes. Isso causa ali uma retenção. Tem uma viatura do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar fazendo esses primeiros atendimentos. A Polícia Militar dá o suporte ali, principalmente ao trânsito. E aí o trânsito acaba ficando com uma retenção por conta desse acidente aí, mas claro, a necessidade emergencial de fazer esse atendimento, logo o trânsito fica desobstruído nessa região. A gente espera que a pessoa que está sendo atendida esteja bem, o melhor e o quanto antes. Agora, Alex, vamos mostrar o efeito disso, como que fica a rotatória do Armando Mendes por conta desse acidente que aconteceu agora há pouco aí. Olha só, o trânsito fica lento, bastante lento, aí por conta desse acidente, né? Há um prejuízo grande porque é preciso fazer o atendimento, então uma das faixas fica obstruída. Aqui em Altais Mirim é a que mais sofre nesse exato momento com esse engarrafamento e ali há um problema também de curiosos, né? As pessoas quando vem acidente querem fazer registro, filmar, ficar ali observando o que de fato aconteceu e acaba atrapalhando bastante o trânsito, né? Quem vem ali da Altais Mirim vai enfrentar dificuldades por conta desse acidente. Logo o trânsito vai ser liberado naquela área, mas ainda assim tem aquele efeito dominó, né? Que acaba afetando o restante da via. E no quadro A Vaga é Sua de hoje, nós vamos falar sobre startups. De alguns anos para cá, a gente começou a ouvir esse termo com mais frequência. No mundo dos negócios, já é bem conhecido. Mas você saberia dizer a diferença de uma empresa convencional para uma startup? Isso é o que você confere agora na reportagem de Flávia Moura e Mário Marcelo.
Você já deve ter ouvido falar em coworking, modelo de negócio, incubadora e networking. Esses termos fazem parte do dia a dia de quem tem uma startup. A startup começa muito com um número reduzido de pessoas trabalhando, normalmente são só os sócios ou algum outro colaborador, são equipes pequenas. E elas são muito autogerenciáveis, todo mundo é pouco dono do negócio, né? E eu acho que cada vez mais esses novos modelos, novos espaços de trabalho vão crescer e estar acompanhado desses novos modelos de negócio também. Mas qual a diferença de uma startup para uma empresa convencional? A resposta é bem simples. A startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável. Repetível porque pode oferecer um serviço mais ilimitado. E escalável porque pode crescer sem precisar mudar seu plano de negócio. Já a empresa convencional não tem esse foco no rápido crescimento. Uma outra diferença também é que no intervalo da sua jornada você pode jogar até videogame. É só você ficar à vontade nesse espaço aqui e pronto. E tem uma outra questão também. A duração do seu intervalo é por sua conta. Os espaços de trabalho compartilhados são um grande diferencial. É o famoso coworking. Nas paredes, frases de motivação e nos pés, o sinal claro de que aqui não precisa andar arrumadinho. Pois o que mais importa são os resultados. Prova disso é a empresa da Jamile, a Penelopes Drive. É um tipo de serviço de transporte exclusivo para mulheres. O intuito foi abranger aquelas estatísticas das mulheres que elas tinham medo de pegar um outro tipo de aplicativo, pela incerteza de quem iria vir buscá-las, né? Então, como eu já tinha ideia, eu resolvi implantar. Pela aceitação que eu peguei e verifiquei lá a partir da matéria que vocês fizeram, né? Então, assim, naquele momento deu aquele ápice da coisa. Então, as pessoas me ligavam para contar suas histórias, elas ligavam para saber se elas podiam trabalhar, elas me ligavam para saber sobre tudo. E eu vi ali uma oportunidade, né, de fazer um negócio aqui na região. Aqui funciona uma incubadora digital, que é o ambiente de trabalho das startups. Aqui eles trabalham juntos e trocam experiências. A ideia é dar um ponto de partida para pessoas que querem dar um pontapé inicial e não sabem como. O nosso processo ele se inicia a partir dessa visita, a gente faz uma avaliação, tem todo um processo de avaliação, a pessoa preenche um formulário, faz uma apresentação para os avaliadores que a gente convida de acordo com a especialidade do negócio e a partir dessa avaliação a gente vai constatar, ó, tá ok, dá para a gente seguir. Aí a gente faz um contrato e aí no caso a gente trabalha durante 6 meses num processo de pré-incubação, que é quando a pessoa não tem a empresa ainda, nem precisa ter, a gente vai fazer um contrato como pessoa física, justamente para ajudar a modelar essa ideia e modelar como um negócio. E a incubação, que é quando já tem empresa, e muitas vezes acontece de começar na pré, aí modela, testa, é isso que eu quero, aí segue para a incubação, que aí são 2 anos que a gente vai acompanhar. Ao todo, 12 startups trabalham aqui. Davi é um deles. Ele desenvolveu um marketplace de serviços de beleza e saúde que mantém uma revista digital sobre as últimas novidades. A iBela é uma plataforma digital em que a pessoa vai poder agendar serviços de beleza, vai poder facilitar o seu acesso a massoterapeuta, vai poder cabeleireiro, manicure, vai poder também agendar dentro de casa. E aí a pessoa faz um breve cadastro, escolhe, agenda e aí ela vai pagar no cartão de crédito ou no débito. Já sem ter a facilidade de fila, não vai precisar enfrentar fila, já está tudo agendado, já está tudo pago. Já a Neide trabalha com uma plataforma de previsão de inadimplência inteligente. Ou seja, eles conseguem calcular a probabilidade de um determinado cliente se tornar inadimplente. Por exemplo, eu sou cliente de uma loja, então eu compro a crédito nessa loja. Então, esse nosso produto que nós o batizamos de Buriscol, por exemplo, ele gera essa probabilidade de eu ficar inadimplente ou não daqui a 6 meses. A partir daí, desses resultados, né, o dono da loja que vende a crédito,
ele pode criar políticas de como, por exemplo, aumentar seu crédito para que você não venha ficar inadimplente, ou então pedir que você dê uma entrada maior para diminuir a sua parcela, criar políticas para que você não venha ficar inadimplente. Essas são só algumas ideias inovadoras que vão preenchendo a grande tendência do mercado das startups, um futuro de inovações e tecnologias que nos aguardam. E no Minuto Tecnologia de hoje, você vai conhecer um serviço de atendimento especializado para a sua empresa. É o Televendas da InfoStore, um canal de compras exclusivo, seguro e com a rapidez e praticidade que o seu negócio precisa para crescer ainda mais. E claro, com a comodidade de uma simples ligação. No serviço de televendas, você conta com uma equipe de consultores treinada, condições super facilitadas de pagamento, com parcelas em até 6 vezes no boleto e o melhor mix de tecnologia para otimizar a produção e os serviços que a sua empresa oferece. A InfoStore dispõe de uma lista completa de notebook, impressora, ar-condicionado, tablet, as mais modernas linhas de smartphones e os maiores títulos de acessórios de games. Então ligue hoje mesmo para 3212-9981 e conheça o Televendas da InfoStore, um serviço exclusivo para a sua empresa fazer bons negócios. Agora são 7h05. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Dupla é presa por desmanchar motos. Os suspeitos roubavam os veículos, principalmente de mototaxistas. Jogavam os chassis em um igarapé, faziam os desmanches na casa de um deles e em seguida vendiam as peças. Segundo a polícia, 3 motos foram apreendidas e uma adolescente de 14 anos foi encontrada no local. Ela ajudava e sabia de todo o crime. Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas se manifesta sobre possível greve. O presidente afirmou que, mesmo com a paralisação anunciada por uma entidade paralela, o sindicato vai fazer uma assembleia geral amanhã para apresentar a última proposta feita pelo governo do estado. Entre os benefícios oferecidos pelo governo estão o aumento de vale-alimentação de R$ 200 para R$ 420 e a extensão do benefício para todos os trabalhadores de educação. Comerciantes são prejudicados por obra na Avenida Djalma Batista. De acordo com eles, as vendas caíram 90% desde o início dos serviços no local. O trecho da avenida está interditado desde o dia 9 deste mês, mas, de acordo com a prefeitura, a obra está 70% concluída. Eles prometem liberar ainda esta semana as faixas da via no sentido bairro-centro. Pesquisa revela que trabalhador manauara gasta R$ 35 com uma refeição fora de casa. Segundo o estudo divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador, esse tipo de despesa tem sido maior que a inflação. Isso acontece na maioria das vezes com os funcionários que não recebem auxílio alimentação e acabam gastando muito comprando comida. E já já a gente volta com as notícias do esporte. O futebol feminino começa a se movimentar para a temporada. E a gente traz ainda a apresentação da orquestra de violões no Teatro Amazonas. É um instante só, o Manhã no Ar volta já.